Porque, a meu ver, pregar o tema do encontro é uma grande responsabilidade. Mas eu me coloquei à disposição do Senhor para que nessa tarde, nessa manhã, nesse dia, Ele me use como um instrumento. Santa Teresa de Calcutá um dia olhou para Deus e disse: Senhor, procura por favor uma alma mais generosa do que a minha, para a obra que o Senhor quer realizar, e eu sinto que eu sou chamada. Senhor, vê se o Senhor encontra talvez no mundo uma alma mais generosa que a minha. E Deus disse para ela: é você que eu quero. E por que ela? Por que eu? Por que você? São Francisco de Assis um dia: não sei por que o Senhor me escolheu. Deve ser porque Ele olhou para o mundo e não viu alguém pior do que eu. Então Ele me escolheu para que quando olhassem para mim pudessem dizer: só pode ter sido Deus. Às vezes nós não compreendemos o porquê Deus nos chama para certas missões, para certos compromissos, para um ministério, para uma coordenação. Mas à medida em que a gente se coloca à disposição dele, Ele realiza coisas extraordinárias. Nosso antigo bispo costumava dizer assim: Deus sempre vai fazer tijolo com o barro que lhe é oferecido. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: se coloca na mão de Deus e deixa que o resto Ele faça. Vou ensinar o refrão de uma canção que o Senhor inspirou no meu coração para esta pregação. Então no meio da pregação nós vamos cantar, mas você vai ter que saber já o refrão da música. É fácil, assim. Eu quero ser sal e luz, ó meu Jesus, anunciar o teu amor. Eu quero ser sal e luz, ó meu Jesus, viver pra te adorar. Não é só isso, eu quero ser sal e luz. Eu quero ser sal e luz, ó meu Jesus, anunciar o teu amor. Eu quero ser sal e luz, ó meu Jesus, viver pra te adorar. Agora que você aprendeu, solta a voz. Eu quero ser sal e luz, ó meu Jesus, anunciar o teu amor. Eu quero ser sal e luz, ó meu Jesus, viver pra te adorar. Só você agora. Eu quero ser sal e luz, ó meu, anunciar o teu amor, anunciar o teu amor. Eu quero ser sal e luz, eu quero ser sal, ó meu Jesus, viver para te adorar, viver para te adorar. Se você tem Bíblia, abra por favor em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5,13. Jovem tem Bíblia no celular? Então abre a Bíblia em seu celular. Mateus 5, 13, 16. Amém? Misericórdia, hein? Mateus está ali no Novo Testamento. Antes do Apocalipse, depois de Gênesis. Está ali. Achou aí? Mateus 5, 13. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão em casa. Brilhe do
do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Veja, o tema desse congresso jovem é sal, ser sal da terra e luz de mundo. Em destaque essas duas palavras, sal e luz. Entenda o contexto da pregação de Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus é o momento em que, pode aumentar, é o momento em que Jesus, no alto da montanha, faz o sermão da montanha, inicia o capítulo 5 com o sermão da montanha. E Jesus é apresentado por Mateus, a sua comunidade, como, repete comigo por favor, o novo Moisés. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. Não, fala mais alto, por favor. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi o homem que o Senhor escolheu para conduzir o povo a uma experiência extraordinária chamada Êxodo, da passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da terra onde eles eram oprimidos para a terra onde corre leite e mel. E Jesus, então, apresentado agora como o novo Moisés, é aquele que realiza não mais um êxodo geográfico, mas, repete comigo, um êxodo espiritual. Fala quem está do seu lado, êxodo espiritual. Abre um pouquinho mais o protetor para mim, só mais um pouquinho. Então Moisés era aquele que realizou essa obra extraordinária em nome de Deus, atravessando o povo pelo deserto, atravessou lá o Mar Vermelho. Com Moisés nós vimos feitos extraordinários. Choveu pão do céu, os passarinhos desciam no acampamento para que as pessoas pudessem comer carne. Coluna luminosa guiava durante o dia, durante a noite. Nuvem os encobria durante o dia. Então eles experimentaram coisas extraordinárias no caminho do Egito para a terra prometida. E Jesus quer realizar uma obra de salvação agora, um êxodo espiritual na nossa vida. E esse êxodo espiritual acontece na proporção da abertura do nosso coração. Padre, quer dizer que então o poder salvador de Jesus está submetido à abertura do meu coração? Diz Santo Agostinho: Deus pode nos salvar sem nós. Deus pode nos criar, sem nós. Mas Ele não pode nos salvar sem nós. Deus te criou sem a sua participação. Deus te formou sem ser o seu desejo. Mas Ele não pode te salvar se o seu coração se fechar à graça salvadora. Então perceba, no mistério da criação não existe participação nossa, mas no mistério da redenção sim. Então esse êxodo espiritual só acontece na nossa vida se nós abrirmos o nosso coração. E Jesus veio ao mundo para nos resgatar dessa morte eterna. Condenados à morte nós estávamos, porque levianamente estendemos as nossas mãos em direção àquela árvore no jardim do paraíso que gerou entre a humanidade e Deus um abismo. E a humanidade é manchada por esse pecado. Nós nascemos no pecado. Davi no Salmo 50 diz: pecador minha mãe me concebeu. Mas nós podemos experimentar redenção em Jesus. E a igreja nos ensina que Ele veio para nos redimir, mas na proporção da abertura do seu coração, porque para te criar Ele não precisou de você, mas para te salvar sim. E por que uma pregação sobre testemunho? O coração dessa pregação é o seu testemunho. Eu começo falando da obra redentora de Jesus, porque não tem como anunciar o que nós não vivemos, não tem como anunciar o que nós não experimentamos, não tem como anunciar o que para nós não é meta, porque talvez hoje a sua vida ainda não esteja adequada ao Evangelho. Padre, nossa, estou tão distante do que pede o Evangelho, mas tem o Evangelho como referencial, tem a vida de Jesus como referencial, porque o desejo de ser salvo, o desejo de ser melhor é o primeiro passo na história de conversão. Fiz
me fez recordar agora uma história que eu escutei há muito tempo numa pregação. Um rei governava num reino onde só existia paz, harmonia. E lá nesse reino tinha um homem muito bondoso. Era notado pelas virtudes que ele tinha, um homem virtuoso, um homem da caridade, um homem cheio de esperança, um homem cheio de fé. Fora as virtudes heróicas, as virtudes temporais, as cardeais, esse homem exalava virtude. Mas um dia esse homem cometeu um deslize e cometeu um crime e foi condenado à morte. Então imagina a cena: um homem bom que cometeu um deslize e caiu e foi condenado à morte. Mas aí aquela cidade que sabia que aquele homem era bondoso, que só tinha cometido um deslize, mandou uma carta para o rei dizendo: rei, por favor, perdoa. Ele é um homem bom, eu tenho certeza que se ele experimentar o teu perdão, a tua carta de indulto, ele vai ser um homem novo. Perdoa, rei, por favor. E o rei então teve uma brilhante ideia, sensibilizado pelo pedido do povo. Ele escreveu uma carta dizendo: teu crime está perdoado, receba o meu indulto. Só que ele pediu para o filho dele entregar essa carta. Mas ele disse para o filho: se veste de monge e vai ter lá no cárcere e fala para o homem que está preso que você quer anunciar uma palavra para ele. E se ele aceitar escutar o evangelho, então você tira do seu bolso a minha carta e entrega para ele. E então ele vai experimentar o meu perdão. O filho do rei se vestiu de monge e foi lá no cárcere. Chegou lá e falou assim: meu amigo, sou monge, eu posso te anunciar a palavra de Deus? E o homem falou: eu não quero não, já estou condenado à morte mesmo, não quero escutar mais. Tudo que eu tinha que escutar sobre Deus, eu já escutei, pode ir embora daqui. E mandou o príncipe embora. O carcereiro chegou nele e falou: meu amigo, você é tolo. Quem estava aí vestido de monge era o príncipe, o filho do rei, e ele veio te trazer uma carta de perdão. E porque você não escutou a palavra do filho do rei, você vai morrer. Chegou o dia em que o homem finalmente ia ser guilhotinado, ia morrer. E aí antes de morrer ele falou: permitam-me dizer uma palavra. E aí ele falou assim, prepara já até para aplaudir, olha a palavra que ele disse: hoje eu estou sendo condenado, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Passar a vida inteira sem receber esse testamento, essa carta de perdão de Deus Pai, no sangue do seu Filho, que se vestiu de monge, se vestiu de homem e veio até nós, para dizer a você que é possível sim ter vida nova, para dizer a mim e a você que se nós abrirmos o nosso coração a Ele, nós não seremos condenados, mas salvos. Diz João lá no capítulo 3, a fala de Jesus com Nicodemos: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo. É desejo de Deus te salvar. Fato é que a igreja define, aqui no Catecismo da Igreja Católica, inferno como estado permanente de auto-exclusão. É a alma que se dá sentença, é auto-exclusão, porque a salvação é oferecida de modo gratuito. Mas aí nós fechamos o nosso coração a esta graça. Então por favor, abra-se esta graça transformadora. Permita que o Senhor toque de tal modo a tua vida, que experimentando aqui a misericórdia, no dia que você experimentar a justiça, teus olhos possam contemplar aquele que nós adoramos nesta vida. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, abre a carta de perdão. Fala para quem está do seu lado. Nós precisamos abrir essa carta de perdão. E qual é a carta de perdão? A carta de perdão é a palavra de Deus. São Jerônimo dizia: rejeitar as Escrituras é rejeitar o próprio Cristo. Porque
porque Ele é a palavra que veio até nós, o verbo que se fez homem, o verbo que se fez carne. Então, por favor, abra seu coração para a palavra e permita que a palavra do Senhor tenha esse poder extraordinário para transformar a nossa vida na proporção da abertura do nosso coração. Afinal, Ele não nos salva sem nós. E esse Deus que dá esse testamento de amor faz um pedido hoje a mim e a você. Repete comigo, por favor: ser sal da terra, ser luz do mundo. Estou igual Moisés Rocha, já quase gordo igual e suando igual Moisés. Eis o convite do Senhor: sermos sal da terra e luz do mundo. Enquanto eu rezava, preparando essa pregação, desde o dia em que o tema que chegou lá no meu rostão gordo, não era esse que estava na arte, não. Era aquela foto lá na lateral, escrito sal da terra e luz do mundo. Eu falei: Senhor, por favor, já vai falando ao meu coração aquilo que o Senhor deseja falar. Senhor, eu só quero pregar aquilo que o Senhor deseja. Senhor, eu me abro para ser canal, instrumento da tua graça. O Senhor então foi falando ao meu coração, e você vai escutar agora o fruto da minha oração nesses dias. Primeira coisa que o Senhor pede é ser sal. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem que ser sal. Primeiro, saber que o processo da extração do sal consiste em refinamento. Então vai-se lá na natureza e vai pegando então o sal, seja secando a água do mar, seja pegando em pedras de sal. E então esse processo de refinamento transforma o sal naquilo que nós temos hoje na nossa casa. Menos granulado, mais granulado. Mas a forma do sal, o formato do sal, depende daquele que está produzindo. Então repete assim comigo: o sal, para ser sal, passa pela refinaria, para então chegar na minha casa. Então o Senhor é esse que nos pega, pedras brutas que somos, e passamos por Ele, e a experiência com Ele vai nos tornando refinados. E aqui o refinado, entenda como você quiser. Qual o processo que Deus precisa fazer na sua vida para você se tornar sal? Talvez abandonar a pornografia, a masturbação, os pecados contra a castidade, tudo aquilo que tem apartado o nosso coração de Deus. Esse processo de refinamento para ser sal é doloroso, porque o sal tem que ser moído. E dói na carne dizer não àquilo que satisfaz a carne. Dói falar não àquilo que tem me levado ao prazer, porque o pecado é bom. Mas diz o Catecismo da Igreja Católica: por trás de todo pecado está aquela voz sedutora, contrária à voz de Deus. Então, por trás de todo pecado, pecadinho, pecadão, trivial ou mortal, está uma voz contrária à voz de Deus. A voz de Deus deseja a tua salvação, a tua plena felicidade. Mas aí o inimigo vem, e aquela voz contrária à voz de Deus vai nos levando a ser aquilo que o Senhor não deseja para nós. Então o processo de refinamento é necessário. Permita que esse processo, mesmo que doloroso, seja o grande processo da sua vida. Permita que esse processo, mesmo que doloroso, seja um processo que vai te tornar apto para ir ser sal de fato. Permita que o Senhor, pegando a sua vida do jeito que está, molde do jeito que Ele quiser. São de Inácio de Loyola dizia: Senhor, disponde de mim inteiramente, tudo é vosso. Tudo que eu tenho, possuo, Senhor, a vós restituo. Recebei, Senhor, toda a minha inteligência, toda a minha vontade, toda a minha memória, toda a minha liberdade inteira, me coloco nas tuas mãos, Senhor. Então faça essa atitude hoje de dizer: Senhor, eu estou aqui, pedra bruta, mas o Senhor me escolheu e eu não sei porquê. Talvez no seu coração exista aquele sentimento de Santa Teresa de Calcutá: Senhor, escolhe outro, uma alma mais generosa que a minha, alguém que vai ser sal melhor do que eu, mas Ele te quer. E se Ele te quer, então permita que o processo de refinamento seja realizado.
O sal então foi refinado, e nós vamos então usá-lo. Perceba que a porção de sal do alimento nunca é maior que o alimento. Ninguém coloca 1 quilo de sal para meio quilo de carne. E o sal é aquela porção que de mais fica ruim e de menos fica ruim. Então permita que o Senhor se utilize de você a partir do amor à pequenez. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: o que agrada ao bom Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez, porque amando a minha pequenez eu vou ter uma dependência cega à sua divina misericórdia. Então permita que na tua pequenez o Senhor faça grandes coisas. Quantas receitas extraordinárias são feitas com uma porção pequena de sal? Então ame a pequenez, e amar a pequenez é reconhecer a grandeza de Deus. Amar a pequenez é submeter a alguém que é maior do que eu. Amar a pequenez é dizer: Senhor, eu sou dependente do teu amor, eu quero beber na fonte que és tu, para então anunciar aquilo que eu já experimentei. Permita que o amor à pequenez te conduza àquele que é grande. Permita que o amor à tua pequenez te leve a fazer a experiência com aquele que pode fazer grandes coisas a partir da tua pequenez. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: ame a tua pequenez. Ame ser porção pequena. Fala. Outra coisa que nós aprendemos com o sal, você já ouviu isso na pregação do seu padre lá na sua paróquia? O sal dá sabor, ele realça o sabor dos alimentos. A presença do sal deixou o alimento muito mais gostoso. A gente até costumava dizer: agora a comida de hospital é top, né? Mas antigamente dizia: nossa, essa comida aqui está parecendo comida de hospital, sem gosto, sem sabor. Porque em geral a comida de hospital tem menos sal do que o que nós colocamos na nossa casa. Então o sal realça o sabor dos alimentos. Bota uma pitadinha de sal na laranja, para você ver, parece que ela fica mais doce. Bota uma pitadinha de sal na melancia, você vê, já comeu melancia com sal? Bota uma pitadinha para você ver. Dica de ouro, dica de ouro. Finados agora aqui na nossa região, caminhão de melancia fica perto do cemitério. Você vai lá, compra uma melancia, uma pitadinha de sal. Quem não é daqui da região, sinto muito. Aqui é tradicional comer melancia no dia de finados. Então bota uma pitadinha de sal na melancia, você fica docinha. Então o sal realça o sabor. Então um cristão deve ser aquele que dá sabor às coisas. Puxa vida, como é bacana estar do lado dele. Nossa, como é gostoso estar do lado dela. Nossa, fulano é diferente, o que será que tem? E aí, sem anunciar Jesus, sem falar o nome de Jesus, a tua vida já vai contagiando quem está à sua volta. São Francisco de Assis dizia, e eu já preguei aqui para vocês inúmeras vezes isso: toma cuidado com a tua vida, porque a tua vida pode ser o único evangelho que o teu irmão lê. Então nós precisamos dar sabor à vida das pessoas, às vezes sem falar o nome de Jesus. Santo Antônio dizia: cessem pois as palavras, falem as obras. Como eu queria que você saísse daqui com um desejo de onde você passar, as pessoas olharem para você e dizer: palavra da salvação. Já parou para pensar? Onde você entrar sem falar de Jesus, as pessoas dizerem: nossa, ele é diferente. Olha, começou um assunto meio diferente aqui na rodinha de serviço, falando coisa que não presta. Não, ele já saiu, vocês viram? Nossa, a faculdade é o único que não faz coisa errada. A nossa presença tem que dar sabor, sabor de santidade na vida das pessoas. Número 2013 do Catecismo da Igreja Católica diz que a vocação de todo batizado é a santidade. Então nós somos convidados a ser santos no lugar onde nós estamos. Esses tempos viralizou um vídeo meu falando sobre a apostolicidade dos leigos. O documento da Igreja Lumen Gentium fala sobre a sua missão de ser igreja onde nós padres nem conseguimos ir. Eu não consigo ir lá na sala da sua faculdade, eu não consigo estar lá no seu setor, do seu trabalho, mas você consegue. E a apostolicidade dos leigos é isso: dar sabor de santidade, fazer com que as pessoas olhem para nós e pensem em Deus. Então olha para quem
do seu lado e fala assim: você tem que ser palavra viva. Olha quem está do outro lado e fala assim: dá sabor na vida das pessoas. Acontece que nós cristãos já estamos sendo confundidos com pagãos, porque a gente é o primeiro a fazer fofoca lá no trabalho, o primeiro a compartilhar coisa que não deve nos grupos de WhatsApp, e nós somos convidados a ser diferentes. Padre Cafarel, fundador de um movimento chamado Equipes de Nossa Senhora, ele dizia sempre para os casais: sejam felizes porque Deus merece essa motivação e o mundo precisa desse testemunho. Eu acho que eu traduzi isso para você. Jovem, seja santo, tenha desejo de dar sabor à vida dos outros, porque Deus merece essa louvação e o mundo precisa desse testemunho. Amém, Deus. Outra função do sal, que você também já ouviu na pregação do seu padre. Em geral, a gente só utiliza esses dois termos para falar do sal, mas depois eu vou falar um terceiro, que é inédito. Deus inspirou numa oração de madrugada. Eu chorava quando surgiu essa inspiração. Vamos lá para a segunda função do sal. Repete comigo: conservar. Conservar, se você procurar lá no dicionário, está escrito assim: manter sem alteração. Eu mantenho sem alterar a qualidade. Quando não se tinha geladeira, se conservava a carne de dois jeitos: ou envolvia a carne no sal, ou colocava dentro da banha da própria carne e a carne já frita. Os mais antigos até comeram aqui carne de lata. Quem comeu carne de lata aqui? Gostoso, né, gente? Faz um, leva lá em casa, por favor. Esses dias eu falei numa homilia lá e apareceu uma carne de lata lá. Pode ser de porco, por favor. Frita lá na gordura e deixa. Aí minha funcionária ia tirando assim, ó. Cada dia era uma surpresa, eu não sabia que pedaço estava lá na gordura, né? E a mesma coisa vem com sal. O único momento que se usa mais sal do que a proporção de alimento é na hora de conservar. Olha que forte isso. Na hora de manter o original, na hora de manter sem alteração, é o único momento que Deus nos pede para sermos abundantes. É por isso que o conservador é chamado de conservador, aquele que quer manter sem alteração aquilo que recebeu. E nós somos convidados a conservar e conservar o que nós recebemos. E lembra que você recebeu não é seu. Paulo diz: nós somos vasos de barro carregando um tesouro. Não é teu este carisma que Deus colocou no teu coração. Não é tua esta coordenação que Deus te deu. Não é teu esse ministério que o Senhor te deu. É dele. E se é dele, a minha missão é conservar o que ele me deu. E eu conservo para quê? Para distribuir depois. A carne é conservada no sal para depois ser consumida. Ninguém conserva a carne no sal para deixar lá ad eterno, mas envolve no sal para um dia dar para outros provarem. Então aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Ele pede. Está na hora de dar para os outros. Para de esconder esse dom que Ele te deu. Para de guardar só para você as canções que Ele já te deu e você compôs, mas não mostra para ninguém. Talvez Ele está levantando nesse congresso novos pregadores, intercessores, gente para o ministério de cura e libertação. Aquilo que Ele te deu é para ser oferecido ao outro. Então faz um compromisso aqui comigo. Levanta sua mão direita e diga assim, ó, repete comigo: eu prometo, Senhor, que eu vou conservar sem alteração aquilo que o Senhor me deu. E prometo, Senhor, que não vou guardar para mim, vou distribuir aos meus irmãos. Amém? Permita então que aquilo que o Senhor te deu e pediu para que você conserve seja agora distribuído aos outros corações. Terceira e última função do sal, que está quase estourando meu tempo. Terceira e última função do sal, essa você nunca escutou, tenho certeza. Repete comigo: o sal tem a função de curar. Lá nos anos 60, mais ou menos, anos 70, aqui no Brasil, houve um surto de uma doença, onde se crescia um pato
das pessoas. Crescia demais por conta de uma inflamação demasiada na tireoide, né? Os homens é mais fácil de identificar a tireoide, fica embaixo do pomo de Adão aqui, ó. Sabe esse nozinho que você tem na garganta? Um pouco para baixo, assim, em forma de borboleta, nós temos a tireoide. E foi constatado que no Brasil, nos 60, nos 70, as pessoas estavam tendo um surto de papo grande. E aí então, o governo pensou: esse povo tem que ser curado. E o que dá essa enfermidade? A falta de iodo. Nossa, olha que Deus me revelou isso, meu Deus do céu. Falta de iodo. Então, olha que o governo pensou: nós temos que dar iodo para o povo. Onde nós vamos colocar? Então foi feita uma lei. A lei número 6.150, de 3 de dezembro de 1974. A partir de agora, o governo decreta: toda fábrica de sal tem que colocar iodo no sal. É uma maneira que a população, porque todo mundo consome sal, vai fazer a iodação do sal, consequentemente a iodação no organismo das pessoas. Então, dificilmente se encontra alguém com a papada grande, com a tireoide crescida, porque tem essa lei de iodação. Percebe que o que traz a cura não é o sal, mas ele é um veículo para a cura. É isso que Deus quer de você, jovem. É isso que Deus quer de nós. Ele deseja ardentemente que nós sejamos o canal para que a cura dele chegue aos corações a partir de nós. Então diga assim: Senhor, vai mais forte, Senhor, eu sei que o poder não é do sal, mas ele transporta a cura. E eu quero, Senhor, sabendo que o poder não é meu, transportar a tua cura aos corações que eu vou dar sabor. Então esse é o convite de Deus a cada um de nós, sermos canais da sua cura. Então pede para o Senhor essa graça: Senhor, eu quero ser de fato o canal da tua cura para os outros corações. Eu quero, Senhor, como sal da terra, dar sabor, conservar, mas eu também quero ser o veículo, o instrumento da tua cura a tantos corações. De que jeito? Talvez alguém do seu lado precisa de um abraço, talvez perto de você tem alguém que precisa de uma palavra. E Deus pode se utilizar de nós para curar tantos corações. Permita que Ele seja em você, permita que Ele haja em você. Quando Jesus esteve nesse mundo, Ele era homem, de sexo masculino, nasceu lá na Palestina, filho de Maria. Mas depois do mistério da ressurreição, Ele é mulher, que está em você, mulher. Quando você se dispõe a dizer: eu vivo, mas não eu, é Ele que vive em mim. Ele é criança, Ele é ancião. Permita que a partir de você, Jesus toque outros corações. Contar uma experiência que eu tive num dia de folga. Eu amo ser padre, mas amo dia de folga. Eu estou fazendo um mestrado agora, então eu não estou tendo dia de folga, né? Mas eu amo dia de folga. Eu vou para a casa da minha mãe aqui ao lado, em Ibaté. Tem Ibaté, hein? Glória a Deus. O Igor de Ibaté diz: Ibaté, a mais bela do Brasil. Bom, aplaude aí, por favor. Aplaude Ibaté. Como eu disse, eu amo ser padre, mas amo dia de folga. Eu sentado no chão da sala, procurando lá alguma coisa para ver na TV, de pijama, era tarde já. E minha mãe na cozinha, fazendo o café da tarde pra gente. Eu nem tiro o pijama no dia de folga. E lá da cozinha ela falou assim: ai, a dona Amélia tá tão doente. Ai, meu Deus. Aí eu fingi que não escutei. Ela falou assim: ai, a dona Amélia tá tão doente. Ai, Jesus amado. Aí ela falou de novo: ai, faz tempo que ela tá pedindo pro padre lá visitar ela. Eu falei: ô Senhor, toca no coração do padre dela para ir visitar ela, Jesus. Imagina, André, de folga.
E ela de novo falou: ai, tadinha da dona Amélia, precisava tanto do padre. Eu falei: ô Jesus, eu estou de folga hoje. Então eu escutei Jesus me dizendo assim: eu quero ir visitar a dona Amélia. E eu respondi assim para Jesus: vai. O Senhor sabe o caminho, Jesus, pode ir. Então Jesus me respondeu, e aqui é o coração que eu quero te pregar: e quem vai me levar? E na hora eu entendi, coloquei a batida por cima do pijama mesmo. Fui visitar a dona Amélia, que nós chegamos, ela disse: meu Jesus, eu sabia que o Senhor ia me deixar desamparada. Muito obrigado. E a unção da dona Amélia. 3 dias depois ela faleceu. Às vezes nós corremos um grande risco de não levarmos a cura de Jesus por negarmos o convite de Jesus. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, escuta o que Ele te pede. Chacoalha a pessoa: escuta o que Ele te pede. Por fim, está acabando meu tempo, gente. Então vamos falar sobre iluminar. Jesus pede para ser luz do mundo. E aqui eu vou resumir mais um pouquinho. Se eles me chamam para pregar o ano que vem, eu continuo a pregação a partir daqui. Ninguém concordou? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Baté. Nossa, coisa de Baté. Jesus nos pede para sermos luz do mundo. A função da luz é iluminar. Mas saiba que a luz não vem de nós, vem dele. Então ser luz do mundo, na verdade, é refletir a luz de Jesus. É permitir que o brilho que vem dele, afinal ele é o sol da justiça, permitir que o brilho que vem dele possa iluminar as outras vidas a partir de mim.